aí, galera. Som. Ei. Lição 9. Só porque eu falei, ela começou a latir. É, mas vamos lá, 9 pessoas já temos 9 pessoas na live. 9 vamos pessoas, começar. gente. A galera entrou rápido. Vamos lá, vamos fazer a nossa entrada aqui. Pessoal, comenta aí o áudio, como é que tá. Qualquer coisa a gente volta do início, para poder ficar uma live bem legal pro pessoal assistir depois, tá? Comentem aí. Então, vamos lá. 3, 2, 1. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou a Poliana Feitosa. Eu sou o Rômulo Dias. E estamos aqui mais uma semana para compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus. Lembrando que nós estamos aqui estudando a revista Conectar Mais, da editora Betel. Especificamente hoje, nós estaremos falando sobre a lição 9, Uma Notável Liderança, né? Romulo está aí mostrando a revista está bem legal. Estamos chegando ao final, né, gente? São 14 lições, né, se eu não me engano. Mas estamos aí na reta final, gente. Dezembro está batendo as portas. 14 lições, né? 14 lições. Dezembro está batendo as portas aí, e a gente sabe que final de trimestre a escola dominical dá uma esvaziada mesmo, a galera começa a faltar. Mas não vamos desanimar, vamos continuar até o final, porque eu tenho certeza que vai ser bênção, assim como está sendo, né? Então, gente, ó, já tem gente comentando, a nossa apoiadora Má Custódio, Fábio Silva. Na live passada, eu esqueci de passar o comentário do pessoal aqui na tela, mas hoje eu não vou esquecer, não, eu vou passar. É porque tá sendo muita coisa para eu administrar aqui, mas eu vou dar conta. Fábio já botou boa noite, a paz do Senhor, e o som tá ok. Então, já que tá ok, nós podemos dar continuidade. Enfim, pessoal, estamos muito felizes de estar aqui mais uma semana para estar compartilhando com vocês a lição. A lição de hoje, como o Romulo disse, né, ele vai falar um pouquinho aí, ela é mais para os professores. Então, não só para os professores, né? Porque às vezes a gente pensa liderança, a gente vincula a professor. Mas também a importância da gente formar líderes, né? Na escola dominical, falar sobre a importância de líder. E, assim como o Barnabé, formar pessoas que desempenham esse papel de liderança. E aqui a nossa lição vai girar em torno disso. Por isso a gente pede que você comente muito aí de onde você é, o nome da sua classe. É muito legal, né, saber aonde que a gente está chegando. E aí a gente vai passar aqui durante o vídeo. Mas aí, no geral, é isso. A gente comenta aí. Qualquer probleminha que tiver no vídeo, a gente vai estar atento aos comentários. E aí, gente, retomando aos avisos do início, que a gente sempre faz, enquanto a galera está chegando, gostaria de relembrá-los o porquê que a gente está fazendo essa live aqui, né? Quem acompanha aqui a gente há um tempo sabe que a gente gravava. Quer dizer, o Lucas e o Romulo gravavam separadamente, um vídeo era enviado para o canal, mas aí havia algumas reclamações de que o vídeo era postado muito tarde, realmente, né? Era postado muito em cima da hora. Por isso que nesse trimestre a gente veio com a ideia de trazer lives, que aí o vídeo é postado bem no início da semana, então você pode se preparar. E também a gente tem aqui um contato simultâneo, então a gente vai falando aqui com vocês vão comentando, e aí a gente tem um contato mais próximo. E a outra questão também é que nesse trimestre nós estamos com material didático exclusivo para os nossos apoiadores, que fica aqui embaixo. Basta você acessar o link que você vai ter acesso ao portal desses apoiadores e vai poder contribuir com o valor que Deus tocar no seu coração. E aí, além de estar contribuindo para o nosso casamento, você vai estar recebendo um material exclusivo toda semana. Então tem lá apoiadores de R$5, de R$10, de R$15. É algo totalmente acessível e que ajuda muito no nosso trabalho, né? Como a gente contou semana passada, nós conseguimos uma bênção, nós conseguimos o nosso apartamento. É através das orações dos irmãos, né? Que é de graça. Se você orar, então a gente vai ficar feliz da vida. Também através dos apoiadores, né? Que têm contribuído para esse trabalho. Então, se você quer contribuir, basta acessar aqui embaixo o link da descrição e fazer parte desse projeto. E aí, como de costume, né? Eu vou dizer aqui para vocês o nome dos nossos apoiadores. Nós estamos aí com uma lista, se eu não me engano, de 20, 21 apoiadores. E eu acho legal estar sempre aqui relembrando no início do vídeo o nome deles, né? Porque essa é a galera que mantém de pé esse projeto. Porque a galera vê aqui a parte pronta, mas tem todo um trabalho por trás, né? E essa galera, ela mostra o seu apoio através dos apoiadores. Ficou meio redundante aí, mas é isso aí. Então, eu vou falar aqui rapidinho o nome dos apoiadores para não perder muito tempo. Vamos lá. Temos aqui a Mirliane, Ricardo Aparecido, Débora Cristiane, Maria Aparecida, Maria Patrícia, Ademir dos Santos, Fábio Figueiredo, Felipe Antônio, Jeconias, Altemias, Alexandra, Carlos Eduardo, Claudete dos Santos, Margarete Custódio, Rafael de Souza Vieira, Neilton Silva, Agnaldo Fernandes, Helenice, Má Porfírio, que está aí com a gente online, né? Dayana
e Dayana Alves. Então, esses são nossos apoiadores. E Agnaldo também, eu falei? Se eu não falei, tô falando agora. Agnaldo Fernandes Bueno, esses são nossos apoiadores até o momento. Então, se você ainda não faz parte desse projeto, por favor, gente, basta entrar aqui no link e se afiliar a esse projeto. Receber material didático com dinâmicas, questionário. Quem recebe material, gente, comenta aí embaixo como é que tá sendo a experiência de vocês. São dinâmicas que eu fico preparando assim, fico, caramba, eu quero muito usar isso em sala de aula. E aí, você que está recebendo toda semana tem a oportunidade de usar. Mas aí, gente, é isso. Esqueci alguma coisa? Algum aviso importante? Acho que não. Só o superchat também. Se quiser comentar, mandar Superchat, pessoal. Aqui embaixo, você está assistindo a live, você tem um símbolozinho nos comentários. É um cifrãozinho. E aí você pode estar contribuindo com algum valor durante a live. E seu comentário vai ser destacado aqui pra gente. Outra questão também é o nosso grupo do WhatsApp. Aqui embaixo você encontra um número, que é da nossa administração. E aí você vai ter acesso, tá dando calor aqui. E aí você vai ter acesso ao nosso grupo de EBD. Lá são postados alguns materiais totalmente de graça. O irmão, eu sempre esqueço o nome dele, você lembra? Moacir. O irmão Moacir, ele sempre tá postando lá material totalmente de graça, plano de leitura semanal, questionário, plano de aula. Sempre que ele pode, ele posta lá no grupo. E é uma comunidade bem legal de fazer parte. Então, e lá a gente faz os avisos. Pessoal, já mandamos o material. O vídeo já foi postado, o vídeo já subiu, vai ter live, não vai ter live. É lá nesse grupo que a gente traz todas essas informações. E aí, é isso. Vamos para a lição de hoje. Já passamos aí 7 minutos. Deu tempo da galera chegar, né? E já adianto que a lição de hoje está bem legal. Então, acompanha aí com a gente que vai ser benção. Se tá com calor, liga o ventilador lá e pede pra galera comentar, pra ver se tá saindo som lá ou não. Não, tá ligado. É porque minha blusa é de gola alta. Então show de bola. Calor. Mas vamos lá que... É isso, vai foi tudo passar do aviso. Foi tudo. Então é isso, gente. Vamos lá. Lição de número 9. Chegando já perto da reta final, né? Que são 14, a gente tá chegando próximo do último mês aí. E comente aí embaixo, galera, se você tá com a gente aqui desde o início, é muito importante pra gente. Ou se você, no meio da revista, foi te delegado essa função aí de passar as aulas, comente aí, é importante pra gente saber. Comente também de onde você é, o estado e tudo mais, como vocês sabem. Amém? Então vamos lá? Lição 9, uma notável liderança. Como eu falei, né, e a Poliana já introduziu um pouquinho, essa é uma lição muito voltada ao ensino e a gente entende diretamente voltada aos professores, né? Porque o professor, nesse intuito de ensinar, ele tem esse senso de liderança que é carregado com ele. Você querendo ou não um professor, você tem um senso de liderança, porque foi colocado algo nas suas mãos e você está zelando, você está trazendo ensinamento aos jovens. Então, você querendo ou não, você tem esse senso de liderança. E essa revista, né, essa lição aqui, diretamente falando de Paulo, né, e dessa liderança dele que era notável, é mostrada diretamente. Você vai ver também que pessoas têm isso, pessoas carregam isso já dentro delas mesmas, né? Você vai ver que você às vezes pode pensar em alguma pessoa, pensa em uma pessoa que, querendo ou não, ela mostra ser um líder, sabe? Quando a presença dela traz uma certa responsabilidade, com as ações dela, os pensamentos dela, às vezes vão parecer que ela fala, nossa, faz bastante sentido. Então, você vê que tem pessoas que são chamadas para isso. A gente sabe que os dons ministeriais também tem muito isso. Uns são chamados para mestres, outros para pregar, outros para cantar, enfim. E você vai ver que é notável isso na vida de algumas pessoas. E, geralmente, quando essas pessoas se permitem ser usadas por Deus, elas vão alavancar muita gente. E foi isso que aconteceu na vida de Paulo. É o que a gente vai comentar hoje aqui. Amém? Vou ler, então, cada um dos tópicos. A gente entra na introdução. E vamos começar a lição. Lição 9. Uma notável liderança. Você quer ler isso aqui e eu falo da introdução ou eu posso ler e a gente continua? Ler esse iníciozinho? Você que sabe, ou eu posso ler também, sem problema. Pode ser. Lição 9, uma notável liderança. Estamos aí com slides. Se você não tem revista, né, nesse momento, não sei onde você está, você pode estar botando do serviço, não sei. Você pode estar aí acompanhando com a gente com os slides. Então, o texto de referência se encontra lá em 1 Timóteo 1, do 13 ao 16. É uma passagem que ele fala sobre a graça e tudo mais, então acho que vale a pena vocês lerem. A gente não separou aqui por causa do tempo, né? Tem muita coisa que às vezes a gente deixa passar durante a lição, mas é porque realmente não dá tempo. Se a gente for falar de tudo, vai dar mais de 2 horas de live aí e vocês não vão assistir. Então, algumas coisas vocês vão precisar pesquisar por vocês mesmos, né? Porque não dá tempo.
Versículo do dia se encontra lá em 1 Timóteo, do 1 Timóteo 1, 12, versículo 12, né? E diz assim, e dou graça, porque é difícil ler, né? Mas eu vou ler. E dou graças ao que tem me confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve fiel, pondo-me no ministério. Verdade aplicada, a grandeza de toda liderança consiste em reconhecer-se pequeno e dependente de Deus. Objetivo da lição, apresentar o perfil da liderança de Paulo, desenvolver o estilo da liderança do apóstolo e explicar a essência da liderança paulina. Momento de oração, que vocês sabem que nós fazemos no final, por isso fica até o final para receber essa oração que a gente faz aqui. A gente ora tanto pela lição quanto pela aula de vocês, então não percam. Então, o momento de oração dessa semana é para que venhamos influenciar as pessoas positivamente em Cristo. E assim a gente dá início à lição dessa semana. Vamos lá? Amém, gente. Então vamos lá. Introdução, eu já quero salientar algo importante aqui, que eu acabei falando no início, mas vale a pena a gente ler para que a gente entenda que toda lição ela tem um pontapé inicial, para você se ambientar naquilo que a gente vai começar a falar até o terceiro tópico. E na introdução já fala um pouco sobre isso, vai dizer que a liderança, trazendo uma definição de liderança, né, da palavra liderança. A liderança é a capacidade de influenciar pessoas e de fazer com que elas sigam o líder e se submetam à sua autoridade. Então, o líder, né, a definição, se a gente pudesse colocar, é a definição de que ele influencia. Então, é muito importante que o líder, né, que influencia as pessoas, seja uma boa pessoa também. Porque, assim como nós temos pessoas que influenciam para o bem, nós também temos pessoas que influenciam as outras pessoas para o mal também. Aí vai dizer que Jesus é considerado no mundo todo como o maior líder. E Paulo foi influenciado por Cristo, estabelecendo em sua liderança, carisma e comprometimento a fim de desenvolver talentos. E eu coloquei aqui que Paulo, quanto mais foi influenciado por Cristo, Deus capacitou ele para influenciar outras pessoas. Então, você líder, você professor, que quer ser influenciado por alguém, né, seja influenciado por Jesus, comprometa-se a conhecer cada vez mais dele, e a partir de mais, quanto mais você influenciado por Jesus, você vai poder capacitar e influenciar outras pessoas também. Eu aprendi uma coisa que é muito importante. Quanto mais nós conhecemos, mais nós sabemos que pouco conhecemos, mas o pouco que nós temos, né, e conhecemos, nós podemos passar de ensinamento para outras pessoas. E Paulo, nós temos um grande exemplo aí de um homem de Deus que vivia uma vida diferente antes da sua conversão, a gente vai falar sobre isso no tópico 1.1, e depois quando Cristo traz ele para si e começa a usar ele no evangelho, você vê a potência que Paulo tem em suas mãos para capacitar outras pessoas também. Então, aqui eu coloquei nessa introdução, a definição de liderança seria a capacidade de influenciar pessoas. E aí nós trazemos uma grande pergunta aí para você, professor. Nós damos aulas para professor, mas tem algum aluno também, comente aqui. E aí, como é que está sendo o seu poder de influência? Será que você tem influenciado as pessoas para o bem ou para o mal? Como é que tem sido o seu porte também? Como é que as pessoas têm olhado para você? Será que olham para você com um senso de autoridade? Ou será que você tem perdido a sua autoridade? Então, enfim, avalie, e é muito importante. Quer uma forma de avaliar isso? Pergunte para as pessoas. E quanto mais pessoas falarem através disso, né, te derem um feedback, você vai poder entender e aprender e ver onde você precisa melhorar. Então é isso. Influencie, seja influenciado por Jesus, a ponto de um dia você influenciar pessoas também e chegar, assim como Paulo falou, seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo também. Essa é a introdução e vamos lá. Tópico 1, quer falar alguma coisa? Ou posso seguir? Não, pode seguir, mas eu só ia comentar um ponto que, para introduzir também a lição de hoje, é para você, professor, não menosprezar o seu papel de professor, porque às vezes você acha que você só está ali como um mediador, como um facilitador de conhecimento. E não, é o que o Romulo falou. Você está ali influenciando vidas. Então, é um papel de muita responsabilidade. Então, já que você tem essa ferramenta nas suas mãos de influenciar pessoas através de Cristo, use. E essa lição ela é especificamente para isso. Aqui, a gente vai ter diversas formas de liderança, diversas formas de exercer liderança. E aí, eu acho que é muito importante para você ficar muito ligado nessa lição. Porque não é menosprezar, achar que só vou chegar lá, vou dar aula, os alunos estão nem ligando o que eu estou falando. Não, gente. Os alunos não só estão ligando, como eles também estão te observando. Não acho que você está passando batido na igreja. Eles estão observando o que você posta. Eles estão observando a sua conduta quando você não está ali na sala de aula, porque eles também têm contato com você fora da igreja, né? Então, não é só ali na EBD.
Então, eles estão te observando e é importante que você esteja atento a essa função de liderança. O professor também é um líder em potencial, né? E aí é isso, só para introduzir mesmo a lição de hoje, que está bem legal. É isso, gente. Agora que a gente já ambientou você no que a gente vai falar no decorrer dos tópicos, vamos entrar agora no tópico 1. E vale a pena também a gente comentar com vocês que o tópico 1 fala de um perfil de liderança de Paulo, que é o comprometimento e a dedicação. No tópico 2, vai falar sobre o estilo de liderança, né, que nós temos aí a centralizadora, cristocêntrica, né, a participativa e a delegativa. E no tópico 3, vai falar sobre as capacidades essenciais, né, de uma liderança, que é a emancipadora e a dinâmica. Então, você vai ver que a revista também é dividida, e essa lição aqui está muito legal e muito, muito voltada aos professores, então fica atento aí ao decorrer dessa lição, que tem muito para nos ensinar. Amém? Vamos lá, tópico 1. Perfil de liderança, né, da liderança do apóstolo Paulo. E aqui vai falar que Paulo tinha um perfil bem abrangente em sua forma de liderar, contudo, aí ele vai dizer que vamos ter a duas qualidades latentes do apóstolo, seu comprometimento e dedicação. Aqui é importante a gente colocar, esses dois tópicos, eles conversam entre si. Né? O comprometimento e a dedicação você vai achar que são coisas parecidas, mas não são tão parecidas assim. E se a gente pudesse colocar, a Poliana deu uma definição bem legal. Você lembra que você colocou? Eu posso falar aqui, que eu anotei. Pode falar, pode falar. Ela Acho colocou... que não queria botar no slide não, né? Mas pode falar. No slide não tem, não. Mas se der para escrever aí embaixo, também eu acho que vale a pena. Mas assim, ela colocou, a gente conversando aqui antes ela colocou que o comprometimento, né, numa liderança seria fazer alguma coisa, e o comprometimento tem muito ao fazer, e a dedicação tem a ver como é feita alguma coisa. Então, comprometimento, fazer, e dedicação, como fazer. Então, é muito importante que você consiga dividir essas duas coisas nessa lição, porque elas parecem parecidas, mas não são tão parecidas assim. Então, vamos lá, o comprometimento agora. Vai dizer sobre a vida de Paulo, né? Não vou ler o tópico todo, porque vou ler só o finalzinho aqui para consolidar. Mas no 1.1 vai dizer que Paulo ele já tinha um senso de compromisso muito grande, né? Porque, como você sabe, Paulo, antes da conversão ao evangelho, antes de Jesus aparecer para ele, fala: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Você vai ver que Paulo ele já tinha um comprometimento muito grande com a igreja, porque ele era o comprometimento ao judaísmo, ele era fariseu, e ele conhecia das leis e tudo mais, e você sabe muito bem, que a gente tem falado no decorrer de todo esse trimestre, né? Desses 2 meses que já se passaram, e os que a gente vai falar também nos próximos, Paulo antes perseguia a igreja. Paulo era aquele que perseguia a igreja e que achava que esse novo ensinamento que Cristo havia trazendo, né, que estava trazendo, as boas novas, o evangelho e tudo mais, estava fazendo aquilo para deturpar a palavra de Deus. E você vai ver que ele já era dedicado em perseguir esse movimento, né, essa igreja que estava sendo formada. E você vai ver também que ele fazia isso achando que estava fazendo algo bom. Então, a gente vê até como o ponto ruim, assim, da vida de Paulo antes da conversão, que é esse comprometimento que ele tinha na palavra de Deus a ponto de perseguir aquilo que ele achava que estava deturpando a palavra. E graças a Deus, esse homem, né, a gente tem uma imagem aí representando ele, como Poliana gosta de colocar, ele é um pouco mais carequinho e barbudo, mas seria isso, através desse momento, né, Cristo mostra para ele que era o verdadeiro caminho, mostra que era realmente filho de Deus e traz esse homem para si. A partir do momento que Paulo é convertido ao evangelho, ele começa a fazer alguma coisa. Assim como ele tinha antes o comprometimento dele na figura do judaísmo e tudo mais, perseguição da igreja, de achar que estava fazendo algo certo, quando Deus chama ele para perto, quando Jesus capacita ele para pregar as boas novas, você vai ver que ele tem esse comprometimento também. A ideia desse comprometimento seria não desistir, né? A ideia de você fazer algo até o final e fazer bem feito. Então, faça. Se a gente pudesse trazer um ensinamento aqui para a gente, né? Faça alguma coisa. A partir do momento que você conheceu a Cristo, algo foi depositado em suas mãos e você precisa fazer alguma coisa. Não é que a salvação dependa de você, mas a salvação chegou a você. Então, o que você pode fazer para que o nome de Deus seja glorificado? E Paulo entendeu isso e viu que os seus caminhos estavam sendo errados, apesar de ele achar que estava fazendo algo bom, não era de fato bom, e ele começa a viver por Cristo. E é isso que fala agora o tópico 1.2, que é dedicação. E acho que é isso, é o plano de fundo da ideia do comprometimento, de como Paulo era antes e de como Cristo capacitou ele para ser uma figura bem importante no Novo Testamento e na pregação aos gentios também.
É isso, né? E eu acho que esse tópico também quer trazer essa questão de se comprometer até o final, né? Porque o que a gente estava conversando antes de entrar é que muitas das vezes, vou me incluir nisso, na primeira dificuldade que a gente tem, no primeiro problema, a gente quer desistir. E o cara não, o cara passou por prisão, passou por perseguição, passou por diversas adversidades e ainda assim ele se manteve firme no seu compromisso, né? Então é muito importante você trazer isso para os alunos também, que problemas todo mundo passa. A diferença está em como você o enfrenta. Se você desiste, se você reclama, se você para no meio do caminho. Então, aí que está a diferença. Então, eu acho que o ensinamento que a revista quer trazer é essa questão de se comprometer e ir até o final. Paulo foi até o final da sua vida fazendo aquilo que ele acreditava, né? Que nós acreditamos também, que é seguir o evangelho em sua totalidade. Então, isso não eximiu de passar pelas adversidades que a gente encontra pelo meio do caminho. Às vezes a gente acha que vai vir para a igreja e vai viver as mil maravilhas. E não é assim, né? É importante que você, professor, desmistifique essa questão. A gente vai passar por diversidade, mas é o que eu falei. A diferença está em como você vai enfrentar esses problemas. Então, acho que esse tópico 1.1 está falando muito sobre essa questão, né? Exatamente. No final, ele diz exatamente: as dificuldades não podem nos parar, nem fazer com que venhamos a desistir, pois aquele que nos chamou para a obra é fiel e poderoso para nos abençoar e nos dar vitória. Então, aqui dá uma definição de não desistir, né? Na primeira dificuldade, como a Poliana pontuou, que a gente tem que desistir. Pelo contrário, as dificuldades nos fazem mais fortes e nos fazem mais capazes de alcançar coisas ainda maiores. Então, Paulo entendeu isso. E a gente fecha agora esse nicho do comprometimento. E agora a gente vai para o próximo ponto, que é a ideia de como fazer, né? E a dedicação que Paulo tinha. A gente tem aqui uma definição bem no início. 1.2, dedicação. Outro perfil que chama atenção na liderança de Paulo é a sua dedicação. A dedicação é a capacidade de autoentrega, sacrifício, manifestação de amor, de apreço e consideração. É o que a gente colocou nesse slide aí, é o que está na revista também. E isso aqui tem a ver com como você fazer alguma coisa. A gente falou do comprometimento. Paulo recebeu algo do Senhor e entendeu que precisava fazer alguma coisa. E entendeu que nas dificuldades das coisas que ele estava fazendo, ele não deveria desistir. E aqui nesse próximo tópico tem a ver com como precisa ser feito. E essa ideia da autoentrega, da dedicação, do apreço pela obra, do amor pela obra, e todos isso são atributos que Paulo tinha e trazendo para a nossa realidade nós precisamos ter também. Assim, eu dou sempre essa ideia da live, né? A gente tem feito aqui live todas as terças-feiras, 8h30 da noite, a gente liga essa câmera aqui com o intuito de propagar a palavra de Deus. E isso é fazer também com amor, sabe? Cada um é colocado para fazer algo específico e a ideia que eu gosto de colocar é que nós devemos pregar a palavra de Deus a todo momento. Então, faça com amor. Não faça só por prática, não faça só porque você acha que tem que fazer, pelo contrário, tem que ser feito com dedicação, com capacidade, tem que se entregar naquilo que você vive. Eu coloco a ideia que eu coloquei aqui nesse tópico, é fazer, né, a ideia de tudo ou nada, né? Porque Deus, ele precisa do nosso tudo. Ou a gente entrega para Deus tudo que nós temos, ou a gente vai estar entregando em partes, e na verdade a parte que a gente está entregando, a gente não está entregando nada. Ou seja, com Deus é 8 ou 80. E Paulo entendeu isso também, a ponto de chegar no final da vida dele, terminou a carreira, guardou a fé, e estava esperando aquilo que ele sempre aguardou, que ele não deveria ter aqui na terra, mas que ele teria no céu. Então, que nós viemos a entender essa ideia da dedicação em fazer alguma coisa. Vamos lá. Fazer, comprometimento, e a dedicação, como fazer. Então, algo foi colocado nas suas mãos. Então, como é que você vai administrar isso? Como é que você vai fazer? Né? Vamos colocar a ideia de pregar o evangelho. Será que você tem que chegar, abordar uma pessoa e falar, ó, essa vida de pecado que você leva vai te levar para o inferno, você não vai ser transformado, você precisa fazer alguma coisa? Será que será que esse era o intuito da pregação? Ou será que era trazer, sim, a ideia de um arrependimento, mas traga com amor também, sabe? Eu também não estou falando que você tem que passar a mão na cabeça de todo mundo, também não é isso. Mas entenda que essa palavra chegou até você e você precisa trazê-la com amor também, mas nunca tirando o senso de responsabilidade da pessoa de mudar a vida dela, né? Então é isso, a dedicação tem a ver com como você fazer alguma coisa, com a capacidade que Deus colocou nas suas mãos e de que você é sim dedicado, e você precisa reconhecer isso como líder. A ideia de você estar nesse vídeo aqui já ouvindo e aprendendo é muito importante. Então faça. Vamos lá, a ideia da lição. Nós temos a lição aqui. Ler é uma coisa, agora como aplicar é outra. Então, comprometimento, leia a revista. Agora, a dedicação, estude a revista,
e entenda como você pode aplicar na vida dos jovens e como você pode repassar ela também. E eu coloquei um ponto aqui no final, né? Ele vai dizer que somos chamados para a obra do Senhor e, como bons obreiros, devemos agir com dedicação e excelência. Eu coloquei aqui uma pergunta. Você tem se entregado? Como é que está havendo a sua entrega? Como é que está sendo a sua entrega? Será que você tem feito tudo ou nada com Deus? Né? Então, isso é muito importante você reconhecer como líder. Eu tenho certeza que, se você reconhece isso, as pessoas também vão reconhecer. E se você faz com amor, as pessoas vão ver isso. Então, é muito importante que o seu liderado enxergue isso em você. Uma pessoa comprometida e dedicada naquilo que você tem proposto a fazer. E é isso. Acho que a gente fecha o nicho agora da dedicação. Se você quiser pontuar alguma coisa, né? Não, acho que é isso. Você falou tudo que eu ia falar. Mas é muito isso, né? Eu vou falar mais pra frente, na parte de legado e tudo mais. Mas aqui a gente pode continuar falando um pouquinho sobre esse amor, né? Paulo tinha um amor muito grande quando ele tratava nas cartas. Ele tinha essa preocupação com a igreja. Ele não só se preocupou em estabelecer o evangelho naquele lugar, mas ele também se preocupou em manter um relacionamento. Então, nós percebemos, quando lemos as cartas, nós percebemos o cuidado que Paulo tinha com essas igrejas ao perguntar sobre como elas estavam andando, ao exortar, referente a algumas questões que estavam ali em alta, né? Então, é isso. Dedicação é como que você vai fazer aquilo que você foi chamado, né? Então, tem que haver entrega, tem que haver sacrifício, tem que haver essa manifestação do amor, o apreço e a consideração. E é muito interessante estar pensando aqui enquanto estava falando, que às vezes a gente quer muito um Deus de amor pra gente, pro outro a gente quer um Deus de fogo, né? Que vai matar a pessoa e tudo mais. Pra gente é amor, não, Deus é amor, fofinho. Então tem muito a ver com como que a gente vai comunicar o evangelho. É óbvio que Paulo, ele não amaciava as palavras, ele falava, ele era curto e grosso nas palavras, não dava voltas. Mas também é importante você ter o amor nessas palavras, na forma como você fala, na forma como você faz. Eu acho que faz a diferença, né? Em como o evangelho está sendo ali propagado, né? E aí temos, antes da gente ir para outro tópico, temos um comentário aqui da Patrícia Camasso, ela até falou, vou botar na tela, porque senão você não consegue ver, né? Deixa eu tirar. Mas ela botou, boa noite, a paz, que bom que consegui estar aqui hoje, que legal que você está aqui. E ela botou outro comentário também, lição para a vida, não só na igreja, no ministério. Em todas as áreas da nossa vida podemos e devemos usar, que é o que a gente estava falando, né, no tópico anterior. É verdade, essa lição, de fato, ela é para a vida. A gente vai utilizar a liderança na igreja, mas Deus nos chama para liderar também em outros meios. Na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho. Nós também somos chamados para liderar. Às vezes nós somos colocados em posição de liderança. Às vezes a gente nem quer, né? Mas a gente está ali e vê que está precisando, então a gente tem que saber como fazer. E aí essa lição é o que ela falou. Essa lição não é só para a igreja, ela é para a vida toda. E aí, por isso que a gente está batendo nessa questão de que a lição está tão importante para a nossa vida, né? O que é que você está rindo? É porque a dela travou numa cara muito engraçada, mas eu acho que foi só para mim. É muito bom, gente. Vamos lá. Essa live é muito boa. Mas é isso. É também, gente? Comenta aqui. Comenta aí. Só a imagem, se o áudio continuou. O áudio continuou? É isso. É uma lição para a vida, gente. Para suas amizades, para o seu relacionamento, entre homem e mulher também. É muito importante que tudo isso seja bem dividido. E é importante também a gente entender que todo o ensino que a gente recebe dentro da igreja é para ser aplicado fora da igreja também. Então, esses são os princípios bíblicos, também não serve só, não, vou aplicar os princípios bíblicos dentro da igreja, quando eu estiver no meu modo crente ativado ali dentro da igreja. Não é só isso não, gente, tem que viver todos os dias, né, definitivamente. E é isso que é a grande dificuldade do povo cristão, é a sua dificuldade, é a minha dificuldade, a dificuldade da Poliana, é de todos nós, né, evidenciar Cristo em todas as ações, em todas as oportunidades que a gente tem. Amém. Que nós devemos atentar, né, se arrepender naquilo que a gente falhamos e tentar, né? Cada vez mais. É isso, né? Então, finalizamos o nicho. Ó, lembra da matemática aqui. A gente tem, comprometimento, dedicação, né? Nos dois meios aqui, um interligando dentro do outro. E aqui nós temos a ideia de Paulo. Eu lembro sempre dessa ilustração. De comprometimento, dedicação e os dois ali no meiozinho Paulo. Esse aí, esse slide? Não, é o negócio da matemática. Eu esqueci qual é a ideia dos conjuntos. Mas, enfim, não vou ficar nisso não, que a gente não é muito bom em matemática, né? Mas é mais ou menos isso. Tópico 2, então? Vamos lá, gente. Comentem aí se vocês estão animados, se vocês estão acompanhando. Quero ver se vocês estão ligados aí com a gente. Eu só deixou o vídeo rolando aí para ouvir. Não, comentem aí com a gente.
Hoje eu tô animado, Vamos lá. Tópico 2. Tópico 2. O estilo da liderança de Paulo, estilo de liderança, né? O estilo da liderança de Paulo foi a sua forma e a maneira de exercer sua liderança sobre as igrejas por ele estabelecidas. E aqui agora a gente vai falar sobre coisas muito importantes. Primeiro, no tópico 2, vai falar sobre cristocêntrica, né? A ideia de centralizadora e cristocêntrica. E no tópico 2.2, participativa e delegativa. Essas são quatro formas, vamos colocar aí, de uma liderança. E você vai ver, né, vale a pena você como líder também ver em que ponto você está, né? Qual liderança você está exercendo mais. Aqui não existe um certo e errado, mas eu diria que existem fases para essas lideranças, né? A gente estava conversando aqui antes, eu acho que seria a melhor forma de exemplificar cada uma delas. E vamos lá. 2.1, cristocêntrica, né? E centralizadora. Vou ler a definição que a gente tem aí no slide, que vale a pena, até para trazer você mais para o slide também, que esse slide fica disponibilizado no final da aula, tá? Para você usar na sua turma, com a sua turma, e é muito importante que você use essas ilustrações aí, vale muito a pena. A gente faz com muito amor. Vamos lá, Poliana faz. Liderança centralizadora. O líder centraliza em si toda a capacidade de decisão. Eu vou colocar aqui já um exemplo dessa liderança. Essa liderança tem a ver muito com a experiência. Vamos pontuar aqui. Às vezes a gente tem um líder que é mais experiente, mais velho. Então, uma pessoa que já viveu uma vida cristã há mais tempo, que já passou pelas dificuldades que eu, como você também, como jovem, ainda não passou, vai passar. E ele tem essa liderança, às vezes, mais centralizadora, de pegar toda a capacidade de decisão, colocar para ele, porque a ideia de chamar a responsabilidade para si. E você vai ver que Jesus era um pouco assim também, porque Jesus, né, vem com a missão de trazer as boas novas, de morrer uma morte de cruz, e ele seleciona 12 discípulos para auxiliar cada um deles. Vocês vão ver que eram pessoas, de certa forma, ignorantes, né? Cristo, ele não seleciona os mestres da lei, os fariseus e tudo mais, não. Cristo seleciona, apesar de que nós temos o exemplo de Paulo, mas Paulo não foi um dos 12 discípulos, por exemplo, mas vai falar que ele seleciona um grupo de pescadores, seleciona um cobrador de impostos. Então, assim, são pessoas, um doutor, então seleciona pessoas que não necessariamente estavam naquele núcleo religioso, né, para fazer alguma coisa. E ele entende que essa importante responsabilidade que ele tinha era de fazer com que esses homens aprendessem. Então, a gente tem uma liderança talvez mais centralizada. E a ideia da liderança cristocêntrica é trazendo a ideia de que é direcionada a Cristo diretamente. E vai falar que Paulo também tem esse estilo de liderança, porque ele entende que tudo aquilo que ele foi chamado, para aquilo que ele estava pregando também, era essa ideia de ser para Cristo, de estar direcionado para Cristo. Então, assim, são esses dois tópicos. O tópico 2.1 está com o título de cristocêntrica, mas se você ler o subtópico, dá para você falar um pouquinho sobre essas duas coisas. E eu coloquei isso, que tem a ver com a tomada de decisão e essa ideia de cristocêntrica, né? E eu coloquei como ponto para a gente ler. Este estilo, né, é bom quando seus liderados não possuem nenhum tipo de experiência ou maturidade. No entanto, o líder pode se ver afundado em inúmeras demandas e ficar sobrecarregado. Então, aqui a gente tem assim como existem dois pontos. Existem essa liderança mais centralizada e tudo mais, que você tem a tomada de decisões, mas você entende também que cada ponto positivo também traz um ponto negativo, porque em algum momento você vai ficar sobrecarregado também. Então, vale a pena você entender em que posição aquele discípulo está, para você entender qual estilo de liderança você vai usar sobre ele. Quer mais um exemplo? Um novo convertido, por exemplo. Uma pessoa que está conhecendo Cristo agora, que chegou agora na igreja. Então, você vai ter que usar sobre ele uma liderança mais centralizadora, tomando para si as responsabilidades e mostrando que você conhece um pouco mais e você pode administrar ele naquilo que ele precisa aprender. E a partir do momento que a pessoa vai crescendo, a gente entra agora nos outros estilos de liderança, né? Que é o tópico 2.2. Tem algo para falar? Eu tinha, mas acabei. Eu tava lendo os comentários e acabei me perdendo. Mas eu acho que era isso. Mas eu vou. Peraí que eu tenho. Deixa eu lembrar. Gente, deu branco. Eu tava lendo acho aqui. Que você ia falar sobre a ideia de que Paulo tinha uma liderança cristocêntrica, né? Ou não?
Mas é porque no início você falou um pouquinho sobre Cristo ter uma liderança ali no início um pouquinho mais centralizadora. E eu ia falar um pouquinho, acho que eu ia falar sobre isso, mas. Enfim, mas é porque, de fato, no início, os discípulos tinham que aprender com Cristo para depois se tornar. Para depois o ministério de Cristo se tornar um outro tipo de liderança, né? Que a gente vai falar mais pra frente. Que aí toma mais o caráter delegativo, participativo, que é quando os discípulos estão mais formados para poder desempenhar aquilo com o qual Cristo queria que eles desempenhassem. Né? Mas, enfim, a liderança cristocêntrica é isso que o Romulo falou, é onde Cristo é o centro da sua vida, do seu chamado e ministério. Paulo, em todas as pregações dele, ele traz muito essa questão de que aquilo que ele está fazendo não é por ele, mas é através de Cristo, né? Eu estava lendo aqui em Gálatas 2:20, que diz assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então é isso, é ter uma ideia de que devemos ter. Todas essas lideranças que nós vamos tratar são importantes, mas a principal é uma liderança cristocêntrica, onde Cristo é o centro das nossas tomadas de decisões. Então, acho que isso vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente tratar das outras lideranças. Todas são importantes, mas o centro deve ser Cristo, principalmente quando a gente trata nessa questão do meio cristão. Não quer dizer que no meio secular você não deva ter Cristo como centro de suas decisões. Sim, mas na lição específica nós estamos tratando sobre isso. E Paulo tinha essa característica. No início do seu ministério, a sua liderança era mais cristocêntrica. E aí... É isso. E vale a pena também, você falando aí, acabou me lembrando aqui da gente comentar. Cristo habita, você sabe que Cristo viveu 33 anos sobre a face da Terra, com 30 começou seu ministério, foi crucificado aos 33, e você vai entender que durante esses 3 anos de ministério, ele desenvolve uma liderança mais... como é que era primeiro? Eu esqueci. Uma liderança mais... Centralizadora. Mas você vai entender que a todo momento Cristo estava capacitando os discípulos para que a partir do momento que ele fosse aos céus e estivesse preparando a morada para nos buscar, e está preparando, esses discípulos deveriam exercer autoridade. Então, ele tem uma liderança mais centralizadora, mas a partir do momento que ele é assunto aos céus, você vai ver que os discípulos assumem essa liderança, tendo as responsabilidades daquilo que foi ensinado para eles. A gente vai falar sobre isso no finalzinho de todos os tópicos, mas tem essa ideia também. Cristo exerce, ensina para eles e dedica sobre eles, né, impõe sobre eles essa capacidade de que depois que ele não estivesse mais aqui, os discípulos iam precisar se virar. Então, traz essa ideia também para você, né, que a partir do momento que você está ensinando algum liderado, quando você não estiver mais aqui, esse liderado tem a responsabilidade de liderar outra pessoa e discipular outra pessoa também. Então, é isso, né? Você vai ver que muitos dos homens da Bíblia, né, passaram por essas lideranças. Moisés também é um exemplo disso. Ele tinha uma liderança mais centralizadora ali. O próprio tópico 2.2 a gente vai falar sobre isso. Mas ele também vai passando por essas fases. Então, vamos seguir que a gente vai comentar sobre eu lembrei rapidinho. Lembrou? Sobre esse tipo de liderança cristocêntrica, né? Porque as letrinhas aqui estão muito pequenas, e agora eu tô de óculos, eu tô enxergando. Mas, enfim. Sobre essa questão da liderança cristocêntrica, é importante você tratar com seus alunos que, ainda que o centro seja Cristo, a gente não pode nos eximir da nossa responsabilidade. Porque o que Paulo faz é, ainda que tem aqui um versículo, né? 1 Coríntios 11:1, que diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, reverência na adoração. E está dizendo aqui que, ainda que... quer dizer, ele tá falando aqui a alusão, chamando a responsabilidade para ele também. Ele é imitador de Cristo, mas ele também deve agir como imitador de Cristo. Então, para os seus alunos também é importante você trazer essa questão. Não é só ter Cristo como centro da liderança, mas também agir como alguém que segue a Cristo. Então, também esse é um ponto fundamental, que eu já estava esquecendo, mas eu acho que é legal você tratar com seus alunos também. Cristo ser o centro não exime você da sua responsabilidade de cristão. Você deve se portar como cristão para que as pessoas vejam Cristo na sua liderança. Não adianta você falar que Cristo é o centro da sua liderança e não agir como tal, né? Então, é importante trazer isso para sua lição também. Mas aí já pode seguir. Era só isso que eu estava falando. Amém. É isso aí, gente. Quero ver se vocês estão pegando em todas essas referências. Vai anotando aí, vai comentando aí. Alguém comentou? Comenta aí, gente, para vocês mostrarem que estão ligados aqui com a gente. É isso. Agora vamos para as outras definições de liderança, né? Estilos de liderança, na verdade, que seria a participativa e a delegativa. E aí, como eu coloquei, né, Cristo deu um pouquinho mais do exemplo da centralizadora, Cristo trazendo a responsabilidade para ele.
mas a partir do momento que ele foi assunto aos céus, ele deixou com que esses homens também continuassem aquilo que ele começou. Ele fala para os discípulos que eles fariam obras ainda maiores. Então, eles tinham essa responsabilidade de continuar as boas novas e de continuar anunciando a mensagem do Evangelho a toda criatura. E a gente vai continuando com esses estilos de liderança. Vamos colocar aqui mais dois, que seria a liderança participativa e a delegativa. Primeiras definições. As duas outras formas de liderança, de liderar, é através da liderança participativa. Aí vai dizer a definição: quando o líder divide com os outros a sua capacidade de decisão. Ou seja, liderança participativa, quando o líder divide com os outros sua capacidade de decisão. E a delegativa é quando o líder passa totalmente a capacidade de decidir a outrem, né? A responsabilidade, no entanto, ainda é daquele que delega. Então, é interessante. Vai dizer que Paulo teve essas duas formas de liderança. A liderança participativa foi usada por Paulo quando ele viajou com Barnabé, né, da tomada de decisão. Barnabé também tomava suas decisões. E Silas. E o segundo modelo foi preferido quando delegou diretamente às igrejas em Éfeso e Creta para Timóteo e Tito, respectivamente, que seria a delegativa. E, no finalzinho, ele vai dizer que desde o Antigo Testamento vemos que até mesmo Moisés sentiu-se sobrecarregado, de modo que o Senhor capacitou 70 anciões para dividir o fardo com Moisés. Isso que é interessante, porque a gente tem exemplos do Novo Testamento em relação a Paulo, e a gente tem exemplos do Antigo Testamento em relação a Moisés, e você vai ver que isso, gente, é atemporal. Isso a gente enfrenta até nos dias de hoje. A gente vai colocar, às vezes, um pastor que tem a tomada de decisões para ele, e não entende também, às vezes, que ele pode capacitar outras pessoas para tomarem decisões também. Sabe aquele pastor que quer pregar em todo culto? Sabe aquele pastor que, às vezes, não dá a oportunidade do outro ensinar também? É aquele senso de responsabilidade só para ele. E na igreja, né, dependendo da sua posição, você precisa permitir que outros ensinem também, porque nós não sabemos tudo. E a gente vai ver, assim como Paulo, ele permitia isso também. Ele dividia a autoridade, como ele dividiu com Barnabé e Silas, mas ele também delega a responsabilidade a outros, que ele também capacitou ao ministério. E aqui eu queria frisar um pouquinho mais esse do Antigo Testamento, que foi em relação a Moisés. Nesse modelo aqui, quando Deus ele separa 70 homens e capacita esses homens para trazer o evangelho, para falar sobre o que estava acontecendo naquela época ali, vai dizer que o povo estava murmurando porque, novamente, com saudades do Egito, com saudades do tempo de escravidão, porque falava que daquela terra eles comiam, se saciavam com fartura, e ali no deserto eles estavam vivendo uma vida que era com dificuldades, né, através de tudo o que aconteceu, né, de todo aquele tempo que eles passaram peregrinando no deserto por causa de um erro deles mesmos, né, quando vigiaram a terra, voltaram falando que tinham gigantes e não podiam adentrar a terra, e aí nós temos essa condenação dos 40 anos sobre o deserto e tudo mais. E você vai ver que todo esse tempo foi por causa que eles mesmos criaram. E eles estavam murmurando nesse momento porque eles não tinham uma fonte de alimento e tudo mais, estavam tendo dificuldades. E Deus vai lá e capacita 70 homens para dividir o fardo com Moisés também. E aqui nós temos mais uma história bíblica, mais uma definição, mostrando que a gente não tem que tomar o senso de responsabilidade todo para nós. A partir do momento que alguém foi capacitado, e foi o que Deus fez, capacitou os 70 homens, vai dizer que o Espírito Santo desceu sobre eles, eles profetizaram e foram capazes também de, junto com Moisés, continuar ajudando aquela nação a chegar à terra prometida, a terra que emanava leite e mel. Então, assim, a gente precisa entender em que ponto nós devemos exercer esses estilos de liderança, né? Outro que a gente poderia frisar aqui é quando Jetro se encontra com Moisés e vê ele julgando a forma de cada um, né? Cada um do povo que tinha suas adversidades chegava até Moisés e falava, esperava até o momento que Moisés estivesse assentado para trazer as suas dificuldades a ele. E Jetro vai falar, você está cuidando de muita gente, você pode capacitar outras pessoas para fazer também. E aí é que Moisés capacita outros homens também, e esses homens também têm esse senso de liderança delegativa, né? Deus, Moisés delega esses homens a tomarem as decisões pelo povo também e julgar cada causa respectivamente. Imagina Moisés, o único homem, julgando uma nação de um monte de pessoas que saíram da terra do Egito. Então, enfim, entenda isso, entenda em que ponto você pode usar essa liderança participativa, quando você divide com outros a capacidade, né, de escolha, como Paulo fez com Barnabé e Silas,
E delegativa, quando Paulo impõe Timóteo, Tito, as cartas que são mencionadas a esses jovens, para continuarem o ministério que ele havia começado e o que ele havia implantado na vida desses homens. Então, entenda em que ponto você precisa organizar. Vamos completar aqui tudo que a gente estava falando, para não ficar meio que assuntos assim jogados ao vento? É importante. Centralizadora. Quando alguém novo chega no ministério, ou que chega na vida cristã, e você tem a oportunidade de ensinar para ele tudo o básico de uma vida cristã, e aí você vai ver que ele vai te delegar não, mas ele vai ver em você um senso de um estilo mais, de uma liderança mais centralizadora, né, dessa ideia de ensinar a ele o básico do evangelho, né, e você vai ver também a participativa, depois que a partir do momento que ele está começando a entender algumas coisas, e você divide com ele alguns fardos, e você entende que ele também tem as suas tomadas de decisões, que ele pode falar algo que vai comprometer, que vai te ajudar, na verdade, naquilo que você vai falar para outra pessoa, então você está participativa, né, você está confiando a ele uma responsabilidade também, e a delegativa é quando você entende que ele já chegou ao ponto de conhecer e de ajudar uma outra pessoa sem necessariamente você intervir na vida de alguém. Então, assim, nós temos esses 3 pontinhos. Espero que não tenha ficado muito ao vento aí, espero que tenha feito sentido, mas esses 3 pontos são muito importantes para que a gente exerça um bom ministério aí, assim como Paulo fez. Paulo entendeu isso e nós precisamos entender também. Amém? Temos um comentário aqui, ó. A Patrícia Camasso, ela tá acompanhando juntinho com a gente, né? Então a gente vai falando e ela tá comentando. Ela diz aqui, ó, que dependendo da decisão, podemos ou não dividir a responsabilidade, barra decisão. Temos que pedir ao Espírito Santo esta sabedoria e discernimento. É um ponto fundamental que a revista não está dizendo, né? Não está falando explicitamente sobre a consulta ao Espírito Santo, mas é algo que o cristão deve ter em todos os momentos da vida, que é você consultar o Espírito Santo se essa liderança ela deve ser mais participativa, mais delegativa ou mais centralizadora. Então, é algo que a revista não está tratando diretamente, mas esse comentário foi extremamente importante para a gente trazer, né, a alusão, essa questão do Espírito Santo. Muito legal o comentário, e é isso aí. Pois é, e esse comentário dela nos dá um gancho para o tópico 3, que vai falar sobre isso também, o finalzinho do tópico 3.3. Parece até que ela estava prevendo o final da lição, mas o final da lição vai falar exatamente sobre isso. A gente só tenta não embolar os tópicos, porque se eu pegasse e botasse a responsabilidade de nós consultarmos o Espírito Santo, no finalzinho a gente não ia conseguir comentar sobre isso, mas esse comentário foi muito direto e muito certeiro, porque a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Continue aí com a gente. Vambora. Já a hora tá aí. Tópico 3? Bora. Então é isso. Tópico 3 a gente tem uma imagem aí, né? Um slide. Aquele das palavras sortidas. É. Então, gente, vamos lá. A minha cachorra tá ali, ó. Latindo pra caraca. Aí eu tô com medo de vazar no áudio, mas não tá saindo não, né? Tá saindo não. Ela tá resmungando aqui atrás. Mas vamos lá. Tópico 3, capacidades essenciais da liderança de Paulo. Introdução. Grande era a capacidade de liderar do apóstolo Paulo, mas sua visão de futuro fez com que ele deixasse um legado para gerações, escrevendo suas cartas e estabelecendo discípulos. O cristianismo não parou quando Paulo foi executado. E aí eu trouxe um quadro de palavras que é importante você tirar print, né? Se você não for apoiador e não for receber esse material, tire print, anote essas palavras, porque ela é muito boa para você utilizar em aula, né? Esse método se chama quadro de palavras, brainstorming, tem vários nomezinhos aí, nomes didáticos, para essa utilização. Nessa introdução, ele está falando muito sobre o legado deixado por Paulo. E aí eu trouxe essas palavras, e aí eu vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre isso. Então, deixa eu virar aqui. Anota aí. Esse quadro de palavras, como eu disse, ele vai auxiliar você relembrar esse legado deixado por Paulo. Então, nós temos ali pregador incansável. Isso aí vai remeter, né, à questão do empenho de Paulo ao difundir a fé cristã, né? Então, ele foi, de fato, um pregador incansável. Mesmo diante das adversidades, ele estava ali defendendo o evangelho. Temos ali coragem diante da adversidade, que também remete a esse tópico que eu acabei de falar, né? Essa coragem que ele teve, mesmo diante a prisões, perseguições, diversos episódios que a gente viu durante a revista, né? Diversos episódios que a gente viu, né? Não deixar... Peguei ela aqui no colo. Ela quer participar também. Ela é pretinha, não dá para ver. Mas coragem diante da adversidade, né? Nós estudamos durante a revista diversos episódios que Paulo enfrentou
diversas dificuldades, ainda assim não desistiu, né? Então ele teve coragem diante a esses episódios. Temos também a palavra, a frase, né? Missionário destemido. Isso aí vai remeter à questão de Paulo ter pregado a diversas culturas. Lição passada a gente falou sobre isso. Paulo pregou no lugar onde a questão de adoração aos templos, às estátuas, era muito grande. O comércio ali era muito grande. E Paulo foi um missionário destemido de chegar lá e pregar com ímpeto, né? E falar tudo aquilo que o evangelho, né, tem no seu bojo. Outro tópico também que está aí no slide, que é amor e compaixão. Foi o que eu disse lá no início. Às vezes a gente linka muito a imagem de Paulo a alguém mais explosivo e tudo mais. E sim, ele tem uma forma de pregar mais direta, mas Paulo também falou muito sobre o amor. E às vezes a gente esquece, né? Foi o que eu falei. A gente quer um Deus de amor pra gente, mas pro outro a gente quer fogo, né? Mas Paulo traz essa questão do amor. E aí eu trouxe mais o versículo, 1 Coríntios 13, que vai falar sobre a suprema excelência do amor. Então, esses são todos os legados que Paulo traz, né? Tem também aí, eu esqueci de falar, tá bem pequenininho, que é humildade e serviço. Paulo, sempre em suas pregações, ele traz essa questão de tudo aquilo que ele está fazendo, não é por meio dele, não é através da força dele, mas através do Cristo que vive através da vida dele. Né? Então, isso tudo são frases que remetem a esse legado deixado por Paulo. E a partir desse legado, tem até uma dinâmica muito legal de se fazer. Mas aí eu vou deixar para os nossos apoiadores. Né? Se você é apoiador, você vai receber essa dinâmica. Mas aí é muito legal você ter esse quadro de imagens, que aí você consegue, a partir de palavras, relembrar a vida de Paulo. Que a gente trabalhou muito, né, nessa lição, nessa revista. E diferente de outras revistas que já trabalharam a vida de Paulo, essa a gente viu muito, muito forte a questão de missão, né? Por onde ele passou, como que ele enfrentou as dificuldades. Então, essa revista, de fato, tá muito legal. E aí, esse quadro de mais, ele vai fazer esse papel de fazer você relembrar tudo aquilo que você trabalhou ao longo da revista até essa lição 9. E aí é isso. Deu para entender, pessoal? Porque às vezes também eu acho que eu falo muito rápido, mas aí vocês vão comentando aí tudo para entender. Eu entendi tudo. É mais uma introdução pro tópico 3 aí, essa questão do legado. Isso aí, gente. Então, traz aí a importância de você ser nosso apoiador também, para receber esse material didático aí, para você usar na sua aula, tá bom? Ajuda a gente, sempre com o fundamento aí do nosso casamento, né? Entender, muito importante a gente colocar que você não está comprando material, né? Você está ajudando. Então, é como uma forma, o material é uma forma de agradecimento pelo aquilo que você está fazendo pela gente. Então, não é uma compra e venda, né? Esse método de compra e venda. E sim como uma ajuda, e a gente faz o material por carinho a sua ajuda também, né? É isso. Um ponto muito importante que o Fábio Silva comentou, e eu gosto disso, eu gosto da live, porque vocês participam juntamente com a gente. Ele destacou refletindo, que não tem tempo da gente ler, mas ele comentou aqui nos comentários, e diz assim: o foco do ministério de Paulo estava em agradar a Cristo. E aí traz todos esses desdobramentos que a gente está falando aqui. Muito bem lembrado. Cadê? Vou botar no vídeo para ficar salvo, né? Muito bem lembrado esse destaque ao refletindo. É muito importante você trazer isso também para os alunos. Né? Não, muito importante, gente. É o que a gente fala, né? A gente tem uma hora, a gente passa sobre algumas coisas. Então, a live é muito bom quando você comenta alguma coisa que traz essa responsabilidade da gente comentar também, né? Que às vezes é uma coisa que a gente passa e vale muito a pena. Esse refletindo tá muito bom. E é o que coloca tudo aquilo que a gente está ensinando, né? No final das contas, de estilo de liderança, comprometimento, dedicação, emancipadora, que a gente vai falar, dinâmica, o importante de tudo isso é nós glorificarmos a Cristo e agradarmos a Cristo com o nosso trabalho, né? Então, muito importante aí, muito bem comentado também. Vamos para o 3.1? E rapidinho, e abordar que isso não é uma tarefa fácil, né? Porque quando você agrada a Cristo, você acaba desagradando outras pessoas que estão ali, né? Que não estão na mesma conexão, né? Então é importante você trabalhar isso com os alunos, que nem sempre, quando eles escolherem agradar a Cristo, eles vão agradar as pessoas, né? De fato, o Refletindo está vindo bem legal de ser abordado em sala de aula. Então, você que está aí acompanhando, anota sobre isso, porque eu acho que é importante falar. Muito bem lembrado. Pode seguir. É isso, gente. Vamos 3.1 e agora nós vamos falar sobre as capacidades, né, essenciais da liderança de Paulo. Vai trazer 2 pontos. A liderança emancipadora também e a dinâmica. A gente vai comentar sobre isso agora para finalizar a lição com chave de ouro. Vai falar sobre a emancipadora. Emancipar é fazer com que algo ou alguém se torne independente. Guarde essa palavra, independente, muito importante. Que possua sua autonomia. Como vimos, a liderança de Paulo não era centralizadora.
Ele respeitava os irmãos que possuíam algum tipo de autoridade, Apolo, Tiago, João, e também investia na autonomia daqueles que faziam parte do seu colegiado, Timóteo, Silvano, Tito. E beleza, nesse ponto aqui, nós temos essa ideia de liderança emancipadora. Ele vai continuar dizendo: Timóteo levou a carta em mãos à igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios 4,17. Silvano, que estava sempre com ele, 2 Tessalonicenses 1,1. Tito, que foi com ele a Jerusalém, lá em Gálatas 2,1. Né? Não devemos temer, finalizando, li todo o tópico. Não devemos temer, mas é bom para a gente explicar, aproveitar que a gente tem um tempo. Não devemos temer quando formos separados para um ministério específico, pois crescemos nos momentos de adversidades e desafios. Aqui é muito importante e essa ideia da emancipar, né? Uma liderança emancipadora. O que eu entendo como uma liderança emancipadora, que a revista traz como definição aqui, é a nossa capacidade de ensinar alguma outra pessoa e entender que a partir do momento que ela compreendeu e entendeu, ela precisa seguir os seus passos. Esse tópico me lembrou muito um vídeo que eu assisti do Jesus Pop, né, do Douglas Gonçalves lá. Se eu achar o link, a gente tenta de alguma forma botar o link, eu não sei como é que funciona isso, né? Não sou tão familiarizado aí com o YouTube como colocar o link. Mas, assim, a gente sempre tenta mencionar, né, que aqui é um canal de pregação do evangelho, né, de propagar o evangelho, mas existem outros canais que são muito bons também, mais conhecidos do que o nosso, e as pessoas também têm a oportunidade de conhecer. E nesse vídeo que ele falava, vou tentar traduzir assim um pouquinho para a gente colocar um fundamento. Ele falava da ideia de nós nos tornarmos líderes inúteis. Vou colocar uma definição nisso para você não achar, nossa, líder inútil por quê? A ideia de você ensinar uma pessoa, trazer, né, a pessoa para perto, discipular a pessoa, a ponto de você ensinar tão bem ela que você não precisa necessariamente estar vigiando ela a todo momento. Ou seja, vamos colocar a ideia de Barnabé. Barnabé chamou Paulo para si, ensinou os fundamentos ali, andou com Paulo, e a partir de um momento eles tiveram uma separação, talvez através de uma briga, de um atrito. A gente tem de conversar um pouquinho sobre isso, né, em relação a João Marcos. No final das contas, quando Paulo volta, Barnabé viu e se agrada porque ele fez um bom trabalho. Então, isso nós devemos colocar também. Por que essa ideia de se tornar um líder inútil? A ideia de que você ensinou tão bem e você colocou tão bem que a pessoa aprendeu e você entendeu que ela agora pode caminhar com seus próprios pés. Então, assim, é muito importante que nós nos capacitamos a ponto de capacitar outras pessoas e entender que a partir do momento que essa pessoa aprendeu e compreendeu e você pode lançar ela, sabe, e abrir as mãos. É muito importante para o líder também, vou colocar isso aí para a gente também, é muito importante, né, como professor. Às vezes você está ensinando alguém na escola dominical e essa pessoa começa a se encher cada vez mais, começa a falar um pouquinho mais na aula e chega um ponto que essa pessoa que você está liderando hoje, um dia ela vai ensinar outras pessoas também. Então, não tente aprender o seu discipulado, sabe? Não tente aprender as pessoas, porque a partir do momento ela vai também seguir as suas capacidades e vai ser notório, você vai ver isso na vida dela, e você vai entender que você não vai precisar mais trazer uma liderança controladora, mas sim uma liderança um pouco mais participativa, e em algum ponto uma liderança delegativa, e depois, um momento, você vai precisar tirar o seu papel de líder, porque essa pessoa já compreendeu e já aprendeu. E você tem que ficar feliz com isso. Você não pode ter ciúmes disso. E a gente entra num ponto também importante. Tem pessoas que têm ciúmes, né, por causa do crescimento de uma outra pessoa. Como eu dei um exemplo, um pastor que quer pregar a todo momento, quer falar e não dá a oportunidade de outro ensinar também. É muito importante que você abra essa oportunidade e entenda que essa pessoa aprendeu, compreendeu e agora pode ensinar também. Essa é uma liderança emancipadora. É uma liderança que você vê no outro a capacidade, que você ensina bem, e essa pessoa agora vai ganhar outras almas para Cristo também. E é isso, tópico do 3.1. É isso, muito bem explicado. Né? No geral, né? Assim como Paulo foi incentivado por Barnabé, que nós venhamos, né? E depois incentivou os que vieram após ele, nós também, líderes, professores, venhamos ser essa pessoa. E quando lembrarem de nós, lembrem de uma pessoa que incentivou, né? Lembrem de um professor que incentivou os alunos a superarem, né, o mestre. Então, é muito legal quando a gente pensa em professores que a gente já teve, que nos impulsionaram, né, nos deram oportunidade. E é o que eu falo, é o que eu boto no material. Gente, coloca o seu aluno para fazer uma oração, coloca para ler o tópico, coloca para fazer um comentário, que é assim que essas lideranças, que essas pessoas vão surgindo.
é a partir de oportunidade. E você, como professor, você tem essa ferramenta na sua mão de agenciar a sala de aula. Então, delegar algumas funções para que aquele talento venha, aquele dom venha a ser aflorado a partir de sua aula. Então, é o que eu falei lá no início, não subestime a sua função de professor, porque na sua mão tem uma ferramenta muito grande para o desenvolvimento de ministério. É isso. Gente, é isso. Vou frisar aqui mais uma vez. Não tenha ciúme, gente, do seu liderado. Entenda que ele vai seguir um bom rumo. E se ele seguir um bom rumo, está agora argumentando, está ensinando outras pessoas, é o sinal mais notório que você fez um bom trabalho. Então, não sinta ciúme disso. Não tente aprender as pessoas, não. E essa pessoa, tenho certeza que vai sempre lembrar de você com muito carinho, assim como eu lembro das pessoas que me discipularam, e hoje eu estou aqui. E eu ainda sou discipulado por outras pessoas também, sabe? Isso nunca vai acabar. Eu não estou falando que você vai chegar num ponto onde você não precisa mais ser liderado. Pelo contrário, pastores precisam ouvir outros pastores precisam discipular outros pastores, porque nós somos pessoas, gente. E pessoas têm as suas dificuldades, cada um numa área específica. Então, é sobre isso. Né? Veja o potencial nas pessoas e abra as mãos para que essas pessoas alcancem outras pessoas também. É isso, né? A gente já tá com 1h02 de live. Bora. Então, finalizando agora com 3.2 e a ideia da dinâmica. E agora a gente entra no comentário da irmã que comentou aí. Pode até botar o comentário aí dela de novo, se você conseguir, bota aí. A gente vai falar bastante sobre o que ela comentou, então vale a pena. Aí, ó, dependendo da decisão, podemos ou não dividir a responsabilidade de decisão. Temos que pedir a quem? Ao Espírito Santo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e é um fundamento da liderança de Paulo. Vai dizer que não podemos, 3.2 dinâmica, não podemos esquecer que a liderança de Paulo era totalmente dinâmica, proativa e pujante. O dinamismo na liderança de Paulo, do apóstolo, né, estava em total dependência da ação de quem? Do Espírito Santo. Então, assim, a revista ela termina de uma forma muito certeira e muito boa, porque ele vai dizer todos os atributos que Paulo tinha, vai explicar as formas de liderança que a gente poderia exercer, e no final ele termina mostrando que para a gente ter uma liderança bem-sucedida em tudo, é baseado na ação do Espírito Santo. Por quê? Porque nós somos pessoas, porque nós somos humanos, porque a gente não tem uma figura diretamente espiritual, nós não lideramos dessa forma. Quem lidera através da nossa vida é o Espírito Santo. E um líder só vai ser um bom líder quando ele tem o Espírito Santo bem ali, argumentando em tudo que ele deve fazer, quando ele consulta o Espírito Santo naquilo que ele deveria fazer. A gente tem o exemplo das viagens missionárias. Às vezes Paulo queria ir para um lugar, o Espírito Santo direcionava ele a outros. Por quê? Porque não era hora de passar ali naquele momento. Então está aí a total dependência do Espírito Santo e da nossa forma de entender que a gente não tem que tomar as decisões por si próprio. Eu devo ir ali, eu devo ir para a direita. Não. Para onde Deus quer nos levar, para onde o Espírito Santo quer nos levar. Às vezes você quer ir para a direita, Deus está te levando para a esquerda. Às vezes você quer ir para a esquerda e Deus te leva para a direita. E às vezes você quer ir para a direita e para a esquerda e Deus te leva no meio. Por quê? Porque você precisa apenas ser guiado pelo Espírito Santo. E ele vai continuar dizendo, e agora eu trago esse ensinamento não só para Paulo, né, que trouxe esse ensinamento, mas para todos nós, e eu quero que você coloque nesse final de tópico aqui, eu vou ler todo até o final, para a gente entender o nosso senso de responsabilidade que nós temos aqui e de quanto nós devemos ser direcionados pelo Espírito Santo. Ele vai dizer assim, ó, falando de Paulo, mas eu vou botar aqui, você coloca o seu nome, tá bom? Leia com o seu nome, que é muito importante. Ele vai dizer que ele era proativo, ou seja, ele se antecipava, saía da sua zona de conforto, não era estático, mas prosseguia em direção aos seus objetivos. As viagens missionárias são exemplos disso. Sua liderança era poderosa espiritualmente, apesar de aparentemente não ser uma pessoa imponente, como diziam a seu respeito. Era cheio do Espírito Santo. Assim como Paulo, somos chamados para viver a plenitude de Deus. Ou seja, não leia com o nome de Paulo, coloque seu nome aqui. O Rômulo era proativo, ou seja, ele se antecipava. A Poliana era proativa, ou seja, ela se antecipava. Por quê? Porque nós devemos ser totalmente guiados pela figura do Espírito Santo. Não é como nós queremos, mas é como Deus quer, né? E vai dizer aqui que não colocavam, né, Paulo como uma figura imponente, mas ele não precisava demonstrar isso para as pessoas diretamente, porque era uma figura nele, era algo que estava nele. E em algum momento as pessoas enxergariam isso. Então, final, assim como Paulo, né, eu, você, Rômulo, Poliana e os demais professores que estão assistindo a aula, somos chamados para viver a plenitude de Deus. Faça o que for, mas faça sendo guiado pelo Espírito Santo, né?
E isso é para todos nós líderes. E a revista termina muito bem, fundamentando tudo aquilo que ele trazia de ensinamento, né? No final de tudo, temos que agradar a Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo. Se formos guiados pelo Espírito Santo, nós estaremos agradando ao Senhor. É isso que ele requer de nós e é isso que nós precisamos fazer. Amém. É isso. É isso, fechou com chave de ouro, né? É legal essa forma como a revista está trabalhando, né? Fechou com a ação do Espírito Santo, que requer um relacionamento. Se você não tem um relacionamento com Cristo, Cristo fala e você não ouve. Então é importante você abordar isso com seus alunos também. A gente já tratou em diversas lições, né? Então, de fato, essa lição tá muito legal. Ela bate em todo mundo, bate em nós que estamos desse lado, bate em vocês que são os professores, que são os alunos, e vai bater domingo também na aula, porque pega todo mundo. Em algum momento da sua vida, você vai exercer função de liderança, seja no seu casamento, no seu trabalho, como eu disse, na sua escola, na sua faculdade, em algum momento você vai tratar sobre isso. E às vezes você vai ficar pensando, poxa, mas eu vou falar isso com um aluno, às vezes ele é novinho, não vai entender. Gente, você está plantando a semente hoje para mais tarde, quando ele tiver nessas situações de liderança, eles poderem ter base para poder enfrentar as dificuldades. E aí, é isso. Conclusão? Amém. É isso. Conclusão. Você lê a conclusão? Aí depois eu oro e a gente Leio, porque agora eu tô de óculos. Agora eu estou enxergando. Eu sou uma ceguinha abusada. Eu não gosto de usar óculos, mas eu botei. Conclusão. Também, gente, tenha um subsídio para o educador, né? Se você tem a revista do professor, você tem um subsídio. Mas, infelizmente, não dá tempo de falar. Mas também ficar ali no cantinho. Também o complementando também é muito importante, só que não dá tempo, gente. A gente trazer tudo. Não dá. Mas vamos ver se alguma aula a gente foca nisso. Trazer como utilizar o subsídio, complementando. Importante. Enfim, conclusão. Quando dividimos nossa capacidade de decisão com irmãos comprometidos e maduros, acabamos preparando novos obreiros e líderes na obra de Deus. Em sua notável liderança, Paulo praticou este princípio. E é isso, é tudo que a gente falou. Quando dividimos a nossa capacidade de decisão com irmãos comprometidos e maduros, né? Você dividir sua liderança com todo mundo. Gente, vamos todos liderar aqui. Vamos dividir tudo. Não, você vai dividir a sua liderança com pessoas comprometidas. E a partir do Espírito Santo, ele vai te mostrar essas pessoas para você dividir. A vontade de Cristo não é que a gente carregue um fardo pesado, né, de liderança, né? Ele mesmo diz para a gente dividir nosso fardo com ele. E também existem irmãos que vão dividir esse fardo também. Então, o Espírito Santo ele vai trazer luz à sua mente relacionado a isso. Então, eu vou falar lá no início também. Olhe para essa lição, olhe para essa revista e veja em qual tipo de liderança você está se encaixando. Eu acho que foi o que eu falei, não existe uma liderança perfeita, não existe um tipo de liderança perfeita, mas são fases da vida. Tem fases que você se encontra numa liderança mais centralizadora, outra mais delegativa, outra mais participativa. Então, é você olhar para a fase que você está e refletir sobre ela, aprender sobre ela. E é isso. Momento de oração? Amém. Vamos nessa. Momento de oração. Oremos, só trazendo novamente. Aí tem um slide, né? Aí oremos para que venhamos a influenciar as pessoas positivamente em Cristo. Olha só, gente, positivamente. Então, vamos orar. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por essa lição de número 9, que foi repassada aqui nessa aula. Cada um que esteve com a gente, amado desde o início até o final, aos que também vão estar nesse vídeo, depois que ele for ao ar, né, que nós possamos compartilhar, porque o mecanismo da internet é muito importante para que outras pessoas conheçam esse evangelho, que nós podemos propagá-lo, né, também. Pai amado, nós oramos em relação ao tópico da oração, em relação a influenciar as pessoas positivamente em Cristo, e é muito importante, Pai amado, que nós venhamos a ser bons líderes para influenciar positivamente as pessoas, Pai. Que nós não venhamos a ser líderes ciumentos, que guardam as pessoas para si, guardam talentos para si, e não permite que a pessoa alcance mais gente do que nós, ou fale para mais pessoas do que nós. A importância é que nós devemos entender é que o próximo sempre precisa ser maior do que nós, precisa alcançar mais pessoas, precisa falar para mais gente, e aquele que vier depois dele precisa alcançar ainda mais e ainda mais. É a ideia que nós temos também de uma vida, né? Dos filhos. Nossos filhos precisam ser melhor do que nós, e os filhos deles, os nossos netos, precisam ser melhor do que eles, e assim sucessivamente.
para que cada vez mais as pessoas conheçam desse evangelho e que sejam transformados por ela também. E que possamos exercer esse senso de liderança, essa liderança que é positiva, que ajuda as pessoas, que auxilia, que transforma vidas, e não uma liderança que traz o mal para alguém. Que nós nunca venhamos, Pai amado, em nome de Jesus, impossibilitar as pessoas de conhecerem esse Deus, ou interferir no conhecimento de uma pessoa espiritualmente. Porque nós não estamos aqui, nós estamos aqui para facilitar, para ajudar e para ser um caminho. Nós não somos o caminho, quem é o caminho é Cristo, mas nós podemos auxiliar no caminho, juntamente com a figura do Espírito Santo, que é o que nos coordena, que nos direciona e que nos capacita. Bendito seja o seu santo nome, que essa lição tenha ficado em nosso coração e que o Senhor abençoe cada um dos professores que vai trazer essa lição no domingo e que as pessoas sejam tocadas e que cada um tenha dê a sua melhor aula, em nome de Jesus. Coloque seu coração nisso e que transforme mais pessoas para que esses liderados um dia também se tornem líderes e ensinem outras pessoas também. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém! Finalizamos agora mais uma aula. Estamos muito felizes, né? Mais uma semana completamos aqui, trazendo a palavra de Deus. Temos aqui mais comentários. Uma Patrícia, que nos ajudou muito na lição de hoje, ela comentou: que lindo, quanto aprendizado, né? É Deus que faz. Eu acho que está sendo muito legal. Eu acho que eu acho não, tenho certeza, né? Falar de Cristo é algo tão legal que a hora passa e a gente nem sente, né? A gente fala e as coisas vão fluindo, porque definitivamente é a ação do Espírito Santo, né? Então, quando a gente começou esse projeto, a gente não tinha ideia de que seria tão gostoso fazer, né? E está sendo. E muito obrigado pelo comentário. Vocês nos incentivam a continuar esse projeto. A Santana também comentou aqui amém, né, após a oração, e aí ficamos muito felizes, pessoal, com vocês que estão com a gente, que acompanharam até agora. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Olha aqui embaixo, se você ainda não é inscrito, vê se esse botãozinho não está clicado. Se inscreva, ativa o sininho. Toda terça-feira, aparentemente, estamos sem erro no áudio, então a gente vai continuar fazendo. O inimigo tentou parar a gente, mas a gente é mais insistente, né? E aí continuamos com a live. Então, da terça-feira, às 8h30, nós estamos aqui no canal, trazendo um pouquinho mais de esclarecimento sobre a revista, né? Conectar Mais, desse trimestre, relacionado ao apóstolo Paulo. E aí é isso. Tem algum aviso? Só que essa live vai virar um vídeo e você tem a importante missão de voltar aqui e deixar a sua visualização e seu comentário. Nós temos uma meta aí de 1000 views, né? E 100 comentários. Então, por mais que você tenha assistido a live inteira, por exemplo, a dona Patrícia, né? Que tá comentando, a irmã Patrícia, tá aí desde o começo com a gente. Irmã Patrícia, volte aqui, deixa a sua visualização, deixa seu like também, pra gente é muito importante, tá bom? E obrigado por nos apoiar e por estar aí com a gente. É muito importante que a gente entenda. A gente não tá falando para... Porque às vezes quando ninguém interage, né, na hora, a gente fica parecendo que está falando para ninguém. E quando você comenta, é muito importante para a gente. A gente vê que não está falando em vão, não está soltando palavras aqui. Mas tem pessoas que estão sendo alimentadas e a gente também está sendo. Eu estou falando, estou me alimentando, o Helena está falando, está se alimentando também. E no final das contas, nós estamos cada vez mais aprendendo mais da palavra do Senhor. É o que importa, né? É isso. Semana passada o pessoal comentou bastante também, né? Tivemos aí a presença do irmão Edson, ele comentou, a gente foi falando, a gente foi conversando, e eu acho que a live, ela tem esse poder, que é você falar, a gente responder, e depois as outras pessoas vão assistir e vai estar registrado que você participou da live. Então, é muito importante. Ó, pra fechar, Fábio Silva comentou: manda um alô para a Imperatriz, Maranhão. Um alô, um beijo. Muito obrigado por acompanhar a gente. Alô, Maranhão. Ficamos felizes. O Fábio Silva também está com a gente desde o início aí comentando. Desde o início, ele botou o destaque, né, sobre o Refletindo, que a gente acabou esquecendo de falar. Ele nos ajudou, nos relembrou para falar sobre isso. E no início também, ele falou que nosso áudio estava ok, então ele está desde o início real com a gente aqui. E é muito legal ver que aí, ó, alcançamos aí Maranhão, gente, muito feliz. E outra coisa que eu tenho curiosidade é saber se vocês, né, que são de fora do Rio, se a gente tem muito sotaque, né? Porque às vezes eu acho que eu tenho muito sotaque carioca. Então, vocês que estão ouvindo de fora, comentem aí embaixo se a gente tem muito sotaque. Que aí é algo que a gente tem que, né, consertar. Que a gente tem que consertar, né? Porque às vezes é chato, né? Ficar ouvindo carioca falando. Mas aí, enfim, só para descontrair aqui esse final de live. E é isso, pessoal. Reforçando, não se esqueça de
se inscrever, curtir, compartilhar, fazer parte dos apoiadores. Com R$ 5, gente, você pode estar recebendo esse material toda semana. E aí você vai estar nos ajudando muitíssimo também. É isso. Um beijo. Até a próxima aula. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.